Programa livre para todos os públicos. Olá, minha gente querida, boa noite Fortaleza, boa noite todo o nosso Brasil, que prazer estar aqui de novo com vocês em mais um encontro muito especial. E hoje nós estamos trazendo aqui mais um tema, que todas as segundas tem temas interessantes, e hoje mais do que nunca tem um muito especial, que vamos falar sobre constelação familiar, né? Sobre família, sobre convívio com a família, enfim, harmonia. Então, são tantos e tantos assuntos que temos aqui convidadas, preparadíssimas, certo? Que vão explicar para a gente tudo sobre essa constelação familiar. Então, ao meu lado aqui, do lado esquerdo, nessa poltrona, estamos aqui com a Paula Ribeiro, socióloga. Ela especializou-se em agricultura familiar na UFC, consteladora sistêmica, professora de cursos em constelação familiar e diretora do Instituto Prisma. E temos também aqui a nossa querida Raquel Azevedo, que está aqui do meu lado, do lado esquerdinho aqui do meu ladinho, né? A nossa querida Raquel Azevedo, que é professora da Universidade Estadual do Ceará, é doutora em educação, formada em constelação familiar pelo Instituto Prisma e vai contar mais sobre essa vivência, né? Toda essa experiência, e todos nós vamos ficar muito felizes com todo esse aprendizado, né, com todas essas informações que são muito importantes. E a Meire Núbia, nossa querida que está aqui também, no meu sofá, ela é psicóloga organizacional e está em formação no curso de constelação familiar pelo Instituto Prisma, gente. Então, temos muitos assuntos importantes, da maior relevância com relação à constelação familiar. Eu estudei só um pouquinho, né, pesquisei só um pouquinho, mas sei que você aí, com certeza, vai adorar esse nosso papo, essas nossas informações, essa nossa conversa boa que vai ter aqui no nosso programa de hoje. Então, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, estou feliz de estar aqui para apresentar esse programa para vocês com convidadas tão especiais, né? Então, já vou me sentar, né, gente? Vamos conversar. Boa noite a todas, bem-vindas. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso programa. E eu quero perguntar, eu acredito que todas vão responder, né, de cada uma. Para começar, o que é constelação familiar, minha amiga? Então, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Seja bem-vinda. Né? Obrigada. E estar na presença de Samantha, né, a grande voz feminina cearense. Obrigada. Né, aqui no Ceará. E a constelação familiar é um tema interessante, né, que me tocou na minha história e por isso, né, eu estou nessa trajetória aí há 10 anos de estudo. E o que é constelação familiar? Ela surgiu na Alemanha com Bert Hellinger e desde que ela surgiu, né, que Bert Hellinger é um filósofo, ele foi padre, né, durante bastante tempo, e fez experiência de 16 anos como missionário na África com os Zulus. E à medida que ele foi estudando outros conhecimentos, né, como dinâmica de grupo, psicanálise, hipnoterapia, programação neurolinguística e análise transacional e vários outros conhecimentos, ele conseguiu juntar tudo isso, né, as esculturas familiares, para conseguir formar esse método terapêutico, né, que é a constelação familiar. E começou através de seminários, né, grupos específicos, né, de psiquiatras, né, de alguns profissionais que acompanhavam o trabalho dele, de seguidores. Psicólogos também, né? Psicólogos, mas não só, eram vários outros, eram grupos de várias profissões acompanhando esse trabalho. Ele conseguiu... Para poder analisar e avaliar. Estudar, não avaliar, mas acompanhar, né, através dos seminários o que era isso, né? Essa pergunta que você me fez lá, né, em 1970, na década de 70, fizeram também para ele e ele não conseguia só definir, ele tinha que demonstrar como a gente vai demonstrar aqui, com entende? Com certeza, aqui vocês vão ficar sabendo de tudo, viu? E tem relação assim com a nossa hereditariedade? Então, a hereditariedade, né, é vista na ciência como uma transmissão de informação genética e fenotípica, ou seja, você, através dos genes, você transmite padrões químicos, biológicos, né, e na constelação familiar tem essa dinâmica da hereditariedade, mas é um pouco mais ampliado, que a gente chama de transgeracionalidade, que é o quê?
não somente laços sanguíneos pertencem ao nosso sistema, mas também outros tipos de vínculos passam a pertencer ao nosso sistema. Por exemplo, um ex-noivo da minha avó passa a pertencer ao meu sistema, né? Então, uma babá significativa na minha família pertence ao meu sistema. Então, vários outros membros significativos com vínculos não só sanguíneos, mas outros tipos de vínculo passa a pertencer, né? E essas informações vai passando de geração em geração. Então, por exemplo, uma dor de uma traição para minha bisavó chega aqui através dessa transmissão, gente, do inconsciente familiar. Estudos, né, amiga? Muito estudo. Deus, e a gente consegue acessar isso. Eu não sabia, através... sinceramente, eu não sabia. A gente diz assim, terapia, vamos psicólogo, né? Vamos resolver esse problema aqui, vamos psicoterapeuta, essas coisas, né? O que levou você a procurar fazer uma constelação familiar? Como esse assunto está especial hoje, né? Você diz pra gente. É uma alegria poder compartilhar essa experiência com você, compartilhar com tantas pessoas. Feliz, né? A constelação familiar chegou para mim como um presente, né? E chegou por meio de uma outra psicóloga. Essa psicóloga, depois de algum tempo de atendimento, eu procurei por questões de autoconhecimento, por questões de ansiedade, assim como tantas pessoas que lidam com ansiedade na sua rotina, eu fui uma dessas pessoas que... Foi procurar saber? Fui procurar lidar melhor com os meus processos e assim ter um melhor enfrentamento da ansiedade. Isso por uma terapia convencional, né, com a psicóloga. E aí ela, num certo momento, me disse, eu acho que você, daqui para frente, pode ter um bom desenvolvimento com a constelação familiar. Então, ela deu esse sinal positivo, que foi muito bom. E Raquel, você já conhecia sobre o assunto? Alguém te apresentou? Como é que foi? Eu ouvi falar da constelação, né? Então, quando se fala sobre constelação, a gente escuta muitas coisas, né? A gente escuta coisas do tipo, algo místico, é algo espiritual, é algo sem forma, sem... Sim, mas isso não tem a ver, tipo, preconceito, não, é? Dizer assim, não dou muita importância. Eu não saberia te dizer se isso é preconceituoso. Eu acho que é muito mais falta de conhecimento do que a constelação. Nesse caso então, mesmo, né? Isso chegou para mim assim, como você pode ir para uma constelação com um profissional sem tanto preparo para lidar com o que você vai viver na constelação. Nós vamos pedir agora um VTzinho aí, né? Sobre um atendimento individual de Fabiana Quezada, que é advogada e facilitadora em constelações familiares. E ela utiliza, gente, a prática com o Care Game, né? Às vezes, nós não estamos no nosso lugar. Uma possibilidade, tá? Tudo que eu for falar aqui é possibilidade que fizer sentido para você, tá bom? Então, aqui nós temos você na posição antes dos pais. É como se aqui você é que desse o comando. Vamos dizer que aqui você está num lugar que não é o seu de filha. Não sei como é o seu relacionamento com eles. Em alguns momentos, não sei se você se coloca como pais dos seus pais, dizendo para eles o que eles deveriam fazer. Isso mesmo. Acho que eu tento proteger. Tenta proteger? Bem, gente, agora a gente vai comentar, né? As minhas amigas, minhas convidadas vão comentar aí sobre a questão aí desse atendimento, né, individual. É interessante que a constelação, quando surgiu, ela surgiu com a proposta de grupos, né? E o trabalho que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, o filósofo alemão, a proposta toda era de grupos, né? Então, a gente vai depois fazer uma demonstração. Mas surgiu depois, ao longo desses vários anos, né, pessoas que foram seguidores, estudiosos também, que foram adaptando para atendimento individual, porque perceberam os bons resultados, né, no trabalho, aplicando as leis sistêmicas, que a gente também pode depois conversar sobre isso, no trabalho 1 a 1 psicoterápico ali, né, com o cliente e o profissional. Então eles perceberam a eficácia, no caso. Isso, e aí adaptaram para o individual, e do individual surgiram outras variações, né, de constelação. Tem a constelação familiar sistêmica, e depois, né, foi surgindo
constelações estruturais, depois o método Yolpiti, né? São outras variações que depois cabe outro programa para conversar sobre isso. É muito assunto mesmo. Mas é importante destacar que dentro dessas várias, né, formas de fazer esse trabalho de constelação familiar, é importante sempre ter essa referência de um profissional, né, que você confie, né, e que você tenha referência do trabalho dessa pessoa, né, para que não seja uma forma qualquer de fazer esse trabalho, né? Até porque é uma coisa bem pessoal. É profunda, mais ou menos isso, é muito profundo, é um trabalho muito profundo que envolve não só você. Se eu estou te atendendo, eu não estou atendendo só a Samanta, eu estou atendendo todo o sistema que você pertence, tanto familiar, organizacional, todos os grupos que você transita, aquilo que você trabalhou aqui vai afetar diretamente esses outros lugares. Então, é um trabalho que precisa de muita seriedade, né? Não, realmente é um trabalho bem profundo, viu? Essa questão da constelação familiar. E é uma terapia? Quem vai responder aqui? Quem é uma terapia? Não é, né? É um processo terapêutico. Como você falou agora há pouco. Porque na verdade, a constelação, assim, o que é que é a base de tudo para começar uma constelação? Né? É a família. É verdade. Então, todo mundo tem família. Todo mundo tem problemas. Uma mãe, um avô, Porque não tem na história dos problemas, dos conflitos, dos traumas, traumas, tudo. Então, ela começa por aí. Então, assim, tudo que você pode ser trabalhado, porque é a família que é a base. É verdade. Então, e o que é que ela busca resolver? Você aí. Ou você as duas podem responder. Ela busca nos auxiliar a compreender a nossa presença no mundo, porque presentes no mundo nós temos uma tendência a nos relacionarmos, né? Verdade. Todos nós pertencemos a vários grupos, nós lidamos com várias pessoas em organizações, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e muitas vezes, né, como a gente usa muito essa palavra, emaranhado. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes a gente não está no nosso lugar. É verdade. É verdade. Então, ocupar o nosso lugar é uma frase que a gente vem aprendendo, nós três aqui, esses anos, né? A Paula há bem mais tempo do que a gente, mas a ocupar o nosso lugar no mundo. Que faz parte, né, de uma das leis sistêmicas, né, da hierarquia, que a gente, existem várias leis sistêmicas, né? Por que ele utiliza o nome sistêmica? Porque vem da origem do pensamento sistêmico, que é um paradigma da humanidade, que é o paradigma sistêmico, né? Que entende que tudo está completamente interligado. Então, eu olho para você e o meu olhar me afeta e te afeta, né? A maneira que eu olho, que eu enxergo o outro, me afeta, né? Se eu olho com julgamento, com crítica, aquilo me afeta e afeta você. Né? Então, se eu olho com amor, com respeito, isso me afeta e afeta você. Então, todas essas pequenas e sutis relações... Depende da forma como você vai direcionar o seu olhar, isso, né? Como que fosse ou criticar ou elogiar isso. E a constelação, ela quer compreender esses laços que nos unem. Essas situações, né? Que laços são esses que nos unem? Se Bert Helling também, né, falava que pressupõe que todos os sistemas, tanto organizacionais, familiares, já existe o amor. E o que a gente tem que fazer é fazer o amor fluir. Agora, uma coisa super importante, que eu acho que todo mundo quer saber aí, a gente vai perguntar e vocês vão saber. Qualquer pessoa pode fazer essa constelação familiar? Eu vou falar por mim. Né? Cada uma fala por si. Nem todo mundo fala para os outros também. É muito profundo. Né? A constelação, ela vai mexer muito com o inconsciente. Então, assim, depende muito do profissional e depende muito da pessoa. Eu acredito que nem todo mundo ainda esteja preparado para fazer, dependendo, porque assim, você trabalha muito a dor, vai muito na alma. Então, assim, não sei se você vai estar preparado. Para ouvir, né, todos os dramas, todos os problemas, é isso? Na verdade, porque presencia também. O inconsciente, ele traz ali na hora, assim, vários absorve, insights. Né? Absorve. Não, porque traz na hora ali vários insights. Então, assim, pode até fazer, mas eu acredito que precisa depois de uma terapia.
Então a pessoa tem que estar preparada realmente para, né? Eu acredito que sim. Muito bem preparada. Eu acredito que... Pelo que eu estou vendo aqui... Além da pessoa estar preparada, né, Meire, eu acho que o profissional que acompanha também precisa estar muito preparado. Por quê? Porque você não chega à toa numa constelação familiar. Você chega depois de uma entrevista, em que você relata a sua situação. Se eu puder falar um pouquinho rapidamente aquilo que aconteceu comigo, acho que ajuda a entender. Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso, vocês vão saber. Você diz assim, as pessoas têm que estarem preparadas e preparar essas pessoas também, né? Para ajudar isso. Exatamente. Os consteladores são ajudadores que precisam estar preparados para isso. Pessoa, né? Exatamente. Isso que a gente perguntou. Exatamente. Gente, agora nós vamos ter aqui um outro VT, pode ser? Um VTzinho agora, sobre constelação familiar, só que mostra a relação mãe e filho. Nossa. Eu quero trabalhar a minha relação com meu filho. Com seu filho. Você tem outros filhos? Um só. Ah, ele é o único. Filho. E quantos anos ele tem? Ele tem 25 anos. 25 anos. E o que acontece com seu filho? Ele não mora mais comigo. Eu me divorciei, mas desde os 14 anos começou as agressões verbais. E a minha relação com ele é muito difícil. Mas sinto muita vontade de ter ele por perto. 3 representantes. A família nuclear. Escolhemos os representantes. Depois os posicionamos. Agora você vai escolher mais 2 representantes, 2 representantes. Pode ser homem ou mulher. Ele vai representar a quem? Meu filho. Teu filho. Agora falta um representante para o pai do filho. Você pode representar o Luiz Maria do pai do meu filho. Pode até já começar a perceber que emoções estão fluindo em cada um dos representantes. Constelações é um trabalho muito de imagens, mais do que de palavras. Evidentemente, este emaranhamento, como tínhamos observado o filho no meio, é um emaranhamento bem enraizado, não é isso? Aqui. Um alívio. Fica mais leve. E aqui, quando escuta isso, foi muita dor, o que acontece? Da sensação de culpa. Sensação de culpa. Já pensou, gente? Que interessante isso aí, emocionante, né? Sim, e o que muita gente fica curioso, o que é que faz essas pessoas que desconhecidas, né? Ali chega um grupo de desconhecidos, né? Conseguirem captar com tanta precisão as informações daquele caso, né? Então, isso... Seria assim, daquela pessoa que está sofrendo. Daquela pessoa que está sendo, que a gente chama, né? Constelada, né? Do cliente trabalhado, então ele estava fazendo a entrevista, né? Sei. Então, aquelas pessoas que estão ali não conhecem essa mulher, no caso, essa cliente, mas conseguem captar, por exemplo, as informações... No caso da mãe, né? Da mãe com o filho. Da mãe, isso. Consegue captar as informações do filho, do campo informativo do filho, do marido, enfim, né? Então, o que é que faz com que essas pessoas consigam captar? Aí entra a dificuldade de compreender, pensa que é místico, espiritual, que vem do além, né? Aquela coisa... Mas isso é chamado... são os movimentos dentro do campo morfogenético, né? Que é um campo de informações, como se fosse uma internet, digamos assim, que todos nós temos aqui, e a gente consegue captar aquelas informações. Então, quando aquele representante se dispõe a representar o filho ou o marido daquele caso, consegue captar as informações, as dores, as sensações no corpo, os movimentos, é incrível. As emoções. São muitas emoções, né, gente? Pelo amor de Deus. Depois desses vídeos, aqui no nosso programa que continua, com esse tema tão interessante, sim, de grande importância para quem está acompanhando o nosso programa. Depois desses vídeos, agora nós vamos fazer uma demonstração de uma constelação familiar em grupo. Para que você aí, meu amigo, minha amiga, as famílias que estão em casa, compreendam aí como é feito na prática. Então, a Paula Ribeiro vai nos mostrar. Então, como é que é? Primeiro é formado o grupo, né? É importante destacar que vários profissionais trabalham da sua forma, embora a teoria seja a mesma, a prática é vivenciada a partir da sua forma de trabalhar.
E a minha forma de trabalhar, eu gosto sempre de, antes da prática, ter uma entrevista com a pessoa antes, né, para saber um pouco, porque às vezes a pessoa nem está naquele momento preparado para aquilo ou não sabe exatamente o que vai trabalhar, exato. E eu dou uma explicação do que vai acontecer. E nessa entrevista, então, o grupo é de voluntários, né, é convocado. E as pessoas se dispõem ali com muita confidencialidade. Eu preparo o grupo para isso, né? Com confiança, confidencialidade, muita amorosidade também, respeitando a situação. O cliente, a pessoa que vai ser ajudada, ela decide se quer o tema aberto ou se quer oculto, ou seja, ninguém saber, só eu e ela sabendo. No aberto é em grupo. Em grupo, aberto é as pessoas sabendo do que está se tratando, da questão dela. E oculto seria só eu e ela sabendo. Individualmente. Então, a partir disso, né, ela senta do meu lado, fica no observador, observando a situação, e ela vai colocar a questão dela. Digamos que você traz você senta sempre do lado direito do constelador, né? E aí você chamaria alguém, né? Fulana, você pode representar, digamos que você está trazendo uma questão, quero constelar ou trabalhar a relação com a minha filha. Tem um problema, um conflito que desde há 9 anos eu não consigo resolver. E aí, aí você vem, fulana, você pode representar a minha filha, cicrano, você pode me representar? Aí vocês se levantam, né? Aí as representantes se levantam e nós duas, vocês podem se levantar. Vamos nos levantar. Não, você fica, você fica do lado. Você está na demonstração, você é a cliente trabalhada. Tá certo, eu sou a cliente trabalhada, gente. Sim. Desculpa aí. Então, aí elas... entendi agora. No modo mais clássico, antigo, você como cliente iria montar a imagem que você tem da relação sua com a sua filha, digamos assim. Hoje, já de uns estudos, é possível que elas já sintam, e vocês na representação, a gente ficaria só observando, e vocês podem ver... Fazíamos o movimento aqui. Vejam só, olhando uma para a outra, né? Em pé. Movimento. Não, só se deixem entregar esse movimento de se entregar ao que vem, né? É algo importante, né? Precisa dessa espontaneidade no movimento. E elas vão captando informações, né? Por exemplo, aqui Raquel, digamos, representando uma filha da pessoa trabalhada e Mary representando a mãe, elas começam um movimento espontâneo. Por exemplo, que a mãe não consegue olhar no olho da filha, nem a filha consegue olhar no olho da mãe, né? A gente já teria alguns elementos para trazer de informações para essa questão, né? Eu sou pequena também. Se sente bem pequena diante, então. Pode ser que ela também queira ficar mais afastada da mãe. Então, a partir desses movimentos, podem sentar, obrigada. A partir desses movimentos, a gente vai captando informações e a gente vai buscando compreender e ordenar esse sistema no amor, que seria o quê? As leis sistêmicas, as principais leis sistêmicas, que é o pertencimento. Sim, lá na frente a gente vai falar, na frente do pertencimento. Então, eu vou segurar, que a gente vai falar. Mas é ordenar esse sistema no amor. Hierarquia, né? Assim que vocês vão falar. E o equilíbrio. Exato. Então, tem tudo a ver com o que vocês demonstraram aí, é isso? Tudo a ver. Meu Deus do céu, tudo é muito profunda mesmo. É muito legal, é bem interessante. Samanta, você está convidada. Eu estou convidada para ir lá, para ir assistir como é que é. Agora, o que eu achei interessante, gente, sabe o que foi? Naquele momento que passou aquele grupo ali, eles já estavam fazendo esse tipo de movimentação? De movimentação não, né? Não. Já não. Eles estavam começando ali. Estavam só assistindo, né? O grupo estava acompanhando. Me parece que é uma turma de alunos, né? Como as duas também estão em formação, né? Ali também é uma turma de formação ensinando o método, né? Como é que começa, qual é o passo a passo, né? Bom, depois tem mais esse vídeo aí, né? Sim, uma foto. Aí a foto. Então, são fotos de constelação familiar dentro do processo de formação da turma de constelação familiar aqui em Fortaleza, pelo Instituto Prisma, né? Então, ali já está o grupo, né? E os representantes estão já nos movimentos ali. A minha presença
a presença do profissional constelador dentro de um trabalho desse é muito discreta e sutil. É como se fosse o próprio campo ali da família é muito sábio, né? Ele já traz as informações para a gente. O nosso trabalho é um trabalho que tem toda uma leveza. Leveza, respeito. Você está entrando em algo que é muito sagrado, maior do que nós. Muito sagrado. É muito maior do que eu, do que a pessoa que está ali junto, né? Então é muito, muito sutil, a presença bem discreta e as intervenções também são bem discretas. Então a gente perguntou aqui também para a Paula acho que não fiz essa pergunta ainda, a constelação familiar pode acontecer em grupo. Como estava ali, né? Isso, ela surgiu, a origem dela na Alemanha surgiu em grupo, né? E depois ela foi sendo adaptada para atendimentos individuais, para empresas, escolas, processos jurídicos, né? E outras várias áreas. Gente, no caso de uma constelação em família, todos eles precisam ir? Então, é uma pergunta interessante essa que muita gente pergunta, Eu fiquei né? curiosa também de saber como Então, geralmente, o que é que eu oriento, né? Que vá para o trabalho de constelação aquele que está incomodado. O mais incomodado é o que vai fazer o trabalho, né? Porque não precisa... que está desconfortável com os problemas que Exato, estão ocorrendo. Porque às vezes, por exemplo, eu já acompanhei famílias que o pai queria que o filho de 40 anos fosse trabalhado vai por questões... no caso, você acha que tem esse Porque o filho, risco? a partir do filho adulto, a partir dos 18, filho adulto, a gente orienta que o adulto que venha, para que não infantilize aquela pessoa. Então, quando chega um pai querendo fazer um trabalho para um filho de 40 anos, quem está mais incomodado é aquele pai. Então, aí eu sempre falo... Fique mais à vontade. No caso, ele está mais incomodado, né? Então eu começo a trabalhar com quem está incomodado. Pode levar a família toda, se você tiver confiança... Mas a pessoa que está incomodada, assim, exatamente é para ir para ficar à vontade, não levar ninguém, é isso que você quer dizer? Ela pode escolher, a minha orientação você pode levar quem você quiser que seja de sua confiança. Sim, aí essa pessoa se sente realmente... à vontade. Se ela se sente à vontade na presença, por exemplo, da esposa que está enfrentando aquela situação, aí ela vai. Não precisa que todos estejam presentes no trabalho, mas é importante que... Agora a Mary, que eu ia fazer uma pergunta. Não, pode falar, meu amor. Só para falar sobre isso, mesmo que a família não compareça presencialmente, ela comparece no processo. Ah, é verdade, né? Ela comparece, o filho que não vem, porque ele já é adulto, ele não está incomodado com nada, mas o pai está incomodado nessa situação aí, mas o filho comparece. Alguém vai trazer as emoções do filho, vai trazer a sensação física do filho e vai trazer ali para aquelas pessoas e para aquele pai o que é que ele sente. É realmente um negócio muito forte, viu? Mary, você costuma utilizar a constelação familiar, assim, dentro do seu trabalho? Então, eu estou ainda estudando. Eu trabalho como psicóloga. Eu estou estudando ainda, né? Estou ainda em formação. Então, assim, diretamente eu não consegui ainda colocar isso na empresa. Eu já fiz trabalhos sutis, assim, de funcionário que eu já percebi. Porque quando a gente tem que ver hoje o ser humano, né, não como um ser isolado, mas como a Paula fala, um ser sistêmico, né? Existe muita coisa. Então assim, você sente dentro da empresa uma necessidade, assim, de... Não, existe. Isso? Então, assim, quando você vê um funcionário, né, que está o tempo todo chorando, que está... Toda hora que você chama, vem, né? Chora, né? Que teve, no meu caso, eu tive que fazer isso com uma funcionária que teve uma perda. Né? Então, eu senti que vi se ela estava querendo, né? Conversei com ela e nós trabalhamos. Então, assim, trabalhos bem sutis, mas assim, de grupo ainda não comecei. Mas que com certeza seria um alento, né? Sim, uma ajuda, assim, muito especial. E isso para a empresa tem, né, um campo bem vasto. Isso... Eu acredito que futuramente chegará nas empresas. E não só atendendo individualmente o funcionário, a gente pode atender a empresa. A gente pode fazer um trabalho organizacional, por exemplo, ao invés de representantes familiares, a gente teria um representante para a empresa, outro para o propósito da empresa, outro para o diretor, para o cliente. Como é que o cliente se sente na relação
com o propósito da empresa, ou com a empresa, com o diretor, com os funcionários, com o fundador. Aí se o produto não está vendendo, por que não está vendendo? Aí você pode trabalhar lançamento isso também. de produtos, lançamentos, tudo isso. Você pode, tem tanta coisa para ser trabalhada. A gente tem que ir para lá estudar, ficar observando tudo, para poder ter outro programa. Não é assim? Bom, e quantas sessões as sessões são indicadas? Não há uma indicação de tudo depende do processo. E cada pessoa tem o seu processo. Você diz assim, dos resultados? Sim, sim. Da pessoa? Porque em cada encontro de constelação, né, o constelador precisa estar preparado para isso. Ele vai levar aquele cliente até um certo ponto. Que seja possível para ele, né? A partir da entrevista que ele fez, ele vai conduzi-lo até um certo ponto, que seja confortável para o cliente. E aí, durante um tempo, né, esse trabalho ele vai ficar se desenvolvendo no cliente. É importante que essa pessoa tenha um acompanhamento terapêutico para lidar com as questões que aparecem ali na constelação, né? Você não abre um trabalho de constelação e deixa a pessoa ciente de uma série de processos na sua família, traumas, dores, sofrimentos, questões geracionais, perdas, violências, traumas, né? E a pessoa traz à luz da sua consciência uma série de problemas dessa ordem e vai para casa dormir sossegado. Não, precisa ter um terapeuta que o acompanhe, que já vá trabalhando essas questões, que vá... É interessante a Raquel falar sobre isso, porque a gente pergunta muito, hoje tem muitas vezes a compreensão, a psicologia entra onde aí, né? Então, não são conhecimentos que competem, são conhecimentos que se complementam, né? Eu comparo muito como se fosse um processo psicoterápico com o psicólogo, como se fosse um médico clínico geral e o constelador como cirurgião, né? Aí chega, a gente faz esse trabalho. Não é necessário que você esteja com um acompanhamento psicoterápico, mas eu sempre pergunto se está em acompanhamento, porque é importante. Se a pessoa não está, eu busco dar o suporte se precisar depois, né? Mas não tem, assim, alguma desistência? Vocês não sabem, assim, se alguém desistiu? Desistiu. Não vou mais... Acontece porque é um ato de coragem, né? Você olhar para você olhar para aquilo que está ali te incomodando, né? Às vezes a pessoa dá para trás. É preciso muita coragem para você olhar para aquilo que está te incomodando, que está doendo, né? Se a gente puder dar exemplos, né? Diga, Meire, diga. Não, é isso que eu ia falar. Por isso que eu falo que nem todo mundo está preparado. Porque qual é o dia a dia da gente, assim, o que a gente está mais preparado é para você lidar com o cotidiano. Então, assim, é muito bom você estar na zona de conforto. Então, quando você procura um processo desse, de alguma coisa, porque assim, tipo, às vezes aconteceu comigo, eu estava com muita dor de cabeça, eu não conseguia lidar, né? Às vezes ela vinha muito forte, eu não conseguia estudar e eu fui fazer um processo de constelação. Então, assim, às vezes você pensa que é um probleminha e às vezes ele pode ser um problemão, porque o que está por trás disso? A dimensão do então, às vezes vai vir coisas à tona que você não está madura ou tendo coragem suficiente para enfrentar aquilo. Por exemplo, eu não sei se eu posso dar um exemplo com relação a isso, assim, é bem curtinho. Um exemplo, por exemplo, pessoas que foram trabalhar uma sensação de depressão, quando abriu um trabalho ali, surgiu que ela não era filha do pai que ela sabia que era pai, assim, então a gente precisa é comum. São situações que a gente precisa... Que podem acontecer, que podem acontecer, situações trágicas de gerações anteriores. Abusos. E pode acontecer na constelação você descobrir que você tem um meio-irmão. Nossa Senhora. E aí, né? Então... Bom, gente, mas tem a questão aqui do pertencimento, que é importante, né? Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai ou não? Porque, assim, a constelação familiar, ela se baseia em 3 conceitos conhecidos, né? Que foi a gente falou logo no comecinho, né? Que a gente ia chegar, né? Com leis do amor. Não é isso? Então, é a lei do pertencimento, né? Então, essas 3 leis sistêmicas, Bert Hellinger chamava de as ordens do amor, né? O pertencimento... que todos têm o direito de pertencer, então a pergunta seria quem está faltando aqui que precisa ser incluído, então trabalha muito a inclusão. A segunda, né, da hierarquia ou ordem, né, que todos têm o seu lugar no sistema, ninguém pode ocupar aquele lugar, então qual é o meu lugar nesse sistema, seja organizacional ou familiar.
E a terceira, o equilíbrio entre dar e receber. Todas as relações precisam estar equilibradas, porque senão se rompe ou causa desordem, causa adoecimento. E gente, a nossa conversa acabou demais, viu? Com essas grandes profissionais que estão aqui nos ajudando, passando para vocês aí o que é constelação familiar. Gente, é um assunto muito sério, muito delicado e riquíssimo, né? Ainda temos muita conversa para frente, mas agora a gente vai, né? Vamos para o merchan. Gente, que sede, hein? Por isso que eu estou com essa água aqui, a Ouro Azul, para você que está em casa também, que eu recomendo. Que água leve, pura. Pois é, minha gente querida, essa água que eu recomendo para você aí. Agora vamos falar de saúde? Água é saúde, é vida e com saúde não se brinca, hein? A água Ouro Azul é pura, leve e produzida com equipamentos de alta tecnologia, garantindo assim todo aquele processo de purificação. Então, cuide bem da sua saúde, cuide bem da saúde da sua família. Quando for pedir água aí para sua casa e para sua empresa, não se esqueça, peça essa água aqui, Ouro Azul. Essa água ela é registrada, ela é totalmente legalizada pelo Ministério da Saúde, portanto, pode beber à vontade com total segurança, hein? Água é Ouro Azul, verdadeiramente uma mina de saúde. Compartilhar momentos de pureza e confiança. Essa é a maior riqueza da água Ouro Azul, com baixíssimo teor de sódio e classificada entre as mais leves do Brasil. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. E agora vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, hein? Nos aguarde.